Olá, vamos dar sequência. Eu vou entrar no carro aqui porque fica com uma acústica melhor. Ok. Vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar três coisas. Sobre o pastor Marcos Moreira Nardi, sobre o Márcio Seixas e sobre o masturbador contumaz, Rodrigo Pereira da Silva, o arqueólogo das trevas, o punheteiro por excelência, digamos assim, o doutor adúltero. Quero falar sobre esse caso. Ok, começando pelo Márcio Seixas, que vai ser a parte mais rápida. Eu já dei o recado ontem, eu estou voltando e, Márcio Seixas, eu vou atrás de você, velho. Eu vou te encontrar, esconda se quiser, apareça se quiser, faça o que quiser. Eu vou atrás de você porque nós precisamos resolver isso do nosso jeito. Porque não vai, do meu jeito, não vai ser do seu jeito. O seu jeito foi através de artimanhas, de ameaças, de processos e que você não poderia se defender e por isso ameaçou para que eu não estivesse presente nas audiências. Então, Márcio Seixas, eu estou indo atrás de você, ok? Deixo isso público e declarado para todo o Brasil. Eu estou indo atrás do Márcio Seixas para resolver com ele pessoalmente, porque esse vagabundo, Márcio Seixas, vagabundo, moleque, ele se escondeu debaixo das saias da advogada, aliás, ele gostou de certo disso, para poder fazer as suas manobras e achar que tudo ia terminar em pizza, né? Se der tempo, também vou em Balneário Camboriú, atrás do motoqueiro fantasma das trevas, outro desgraçado que me prejudicou e que acha que também vai terminar em pizza, ok? E talvez mais alguém, mas a gente vê isso depois. O meu foco é Márcio Seixas, ponto pacífico. Com relação ao Marcos Moreira Nardi, foi presidente da Sul Mato Grossense, em Campo Grande, e agora está como pastor distrital do Jaraguá, em Belo Horizonte. O pastor Marcos Nardi, eu havia já dito isso no e-mail bomba, ele me trouxe o que eu considerei prejuízo financeiro, mas ele se mostrou digno e eu faço, veja, justiça seja feita. Eu faço as denúncias quando elas cabem, mas também eu reconheço quando vejo um ato de nobreza. Então eu preciso falar sobre isso, ok? Não é assim, eu não estou com a metralhadora atirando, não. E minha pretensão não é falar mal da igreja. Minha pretensão é trazer os nomes dos corruptos da igreja, para que de alguma forma, através dessa informação, alguma coisa aconteça. Não sei o quê. Enfim, mas para que eles não se sintam assim com essa sensação de impunidade, porque há um tripé administrativo aqui acontecendo. Primeiro, eles acreditam na impunidade. Segundo, eles sabem que impera na igreja adventista a lei do silêncio. Ninguém fala nada. E outra, eles sabem que a membresia tem medo e é covarde. A maioria dos adventistas são medrosos e covardes. Sério, eu sei, não estou criticando não, gente, veja, eu estou apenas dizendo algo que vocês sabem, reconhecemos isso. As coisas acontecem, fica todo mundo calado. Eu vou trazer nomes daqui a pouco, ok? Para embasar isso que eu estou falando. Com relação ao pastor Marcos Nardi, ele me procurou hoje e disse o seguinte: como estivemos juntos por 26 anos e fomos amigos, ele entendeu que naquele negócio que fizemos do carro, ele me deu um prejuízo, mas entendeu que a posteriori poderia fazer um outro negócio e equilibrar ou equalizar a situação. Como isso não foi feito e agora a questão veio a público, ele achou que seria justo, correto, que ele me devolvesse ou pagasse os R$ 4.000, é um valor irrisório e eu não estou falando de valores aqui, estou falando do ato em si. Se um líder religioso deve R$ 1 ou deve R$ 1.000.000, não importa, ele deve, assim como o Rodrigo Silva adulterou pela segunda vez, e aí disseram, mas foi um adultério digital, virtual, porque foi só até onde pegaram,
que seja, mas é um adultério, tanto é que houve a perda da credencial e um divórcio. Mas aí a igreja tem 2 pesos, 2 medidas, o evangelista é demitido por pouca coisa, o outro, que é um adúltero, fica por... Enfim, 2 pesos, 2 medidas, é o que temos visto na liderança da igreja adventista sempre. Isso não tem mudado, mas precisa mudar através da informação, da denúncia, para que haja equilíbrio. Ok, volto sobre esse assunto. Então, o Marcos Moreira Nardi falou, ok, eu fiquei te devendo R$ 4.000, certo? Eu vou depositar o dinheiro, R$ 4.000, e fechamos a conta. Eu quero ter na minha consciência a sensação de que não há mais débito, não há mais dívida, e eu fiz o que eu deveria fazer e se desculpou por isso. Eu aceitei as desculpas, aceitei o dinheiro. Estou falando disso hoje. Que dia que é hoje? Hoje é segunda-feira. Que dia que é hoje? Eu tô perdido aqui. Segunda-feira, que dia, hein? Será que eu consigo achar isso sem ter que mexer no telefone? Ok, segunda-feira. Sei lá que dia que do mês, é dia 7... dia 7. Hoje é dia 7. Exatamente. Hoje é dia 7 de janeiro de 2019. Falei 9 e o pessoal ficou brincando no outro vídeo, eu errei. 2019, segunda-feira, ok? De tarde. Tarde, é o período da tarde do dia 7 de janeiro de 2019. Ok, só para contextualizar, que foi hoje. Então, o Nardi fez o pagamento dos R$ 4.000 e eu queria dizer que, da parte dele, isso foi um ato nobre. Reconheceu e sem que ninguém dissesse nada, ele deliberadamente reconheceu e falou assim, ok, eu preciso fazer isso ficar equilibrado e justo. E pagou. Ótimo. Já penso... Muito obrigado, pastor Marcos Moreira Nardi. Achei um ato nobre você tomar a iniciativa de fazer o que é justo e pagar aquilo que convém, e tá tudo certo. Fazendo ainda de novo, frisando, enfatizando essa questão, de que ele disse que faria isso a posteriori em outros momentos em que tivéssemos algum negócio, porque fizemos vários, ok? Eu construí uma casa para ele, e fizemos vários negócios, então tá tudo certo. Está resolvida a questão do Marcos Moreira Nardi, ponto, pedra sobre o assunto, acabou. Com relação ao pastor Beuzebu, eu estou aguardando, parece que nós vamos ter uma reunião ainda hoje à noite. Eu estou esperando para ver. Já pensou se o doutor adúltero, o Rodrigo Silva, o masturbador contumaz, o punheteiro, tá? Na linguagem mais coloquial, Rodrigo Silva, o punheteiro, já pensou se ele fosse tão digno quanto o pastor Nardi nesse aspecto? Eu explico. Funciona assim. Quando a gente fala sobre Estados Unidos, Europa, Inglaterra, e alguém que está na liderança política, as pessoas descobrem que ele teve um grave erro no passado, e já aconteceu recentemente, imediatamente eles se renunciam. Eles renunciam ao cargo. O primeiro-ministro renunciou um tempo atrás, porque fizeram uma denúncia de algo que ele tinha feito no passado, e imediatamente, com relação a jornais, etc., corrupção, e ele renunciou. No Brasil, isso não acontece. No Brasil, quando você faz uma denúncia do presidente, entra com um processo de impeachment e tudo aquilo e todo aquilo, o que acontece? Eles insistem em ficar, bate o pé no chão e fala, esse poder é meu, é meu, é meu e é meu, não saio daqui ninguém me tira. Eles ficam presos ao poder porque são amantes do poder e não ligam para a impunidade, acham que vai terminar em pizza. É assim que funciona o sistema político no Brasil. Nós estamos vendo isso sempre. O Rodrigo Silva está fazendo a mesma coisa. O Rodrigo Silva, nós estamos mostrando que ele tem os casos de pedofilia do passado, de Ituiutaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele teve a credencial retirada e foi escorraçado da igreja de Uberaba por uso de hipnose. Ele é um hipnólogo profissional, pastor Rodrigo Silva, o arqueólogo das trevas, o masturbador contumaz. E aí,
agora perdeu a credencial, e achei mais grave isso, um cara que usa a hipnose, um hipnólogo adventista, um pastor hipnólogo, declaradamente hipnólogo, porque oficialmente ele foi caçado da igreja por hipnose e promiscuidade sexual na época em Uberaba, e agora perde a credencial de novo por adultério. Tanto é que a esposa já saiu de casa depois de fazer a denúncia, a Lislier Silva. Então, o Toninho, da TV Novo Tempo, acoberta isso. E chama o cara para colocar a cara no vídeo de novo para representar a instituição, como se fosse um sujeito de caráter ilibado. Rodrigo, não estou falando de mim, nem do meu caráter, nem do meu passado. Porque eu não sou pastor. Bom, agora você também não é, mas eu não vivo do dízimo, eu não vivo do dinheiro da igreja e eu não estou pondo a cara numa TV institucional como se eu fosse uma pessoa do bem. E você sim, você está. Você é um crápula, um masturbador. Gente, eu convivi com o Rodrigo, a gente ficava 24 horas por dia juntos. Ele é um masturbador contumaz. Aliás, eu fiz agora uma entrevista com um sexólogo, porque eu estou preparando uma série de vídeos bem embasados. E uma das principais causas da ejaculação precoce, que é também um dos motivos do divórcio do Rodrigo Silva, uma das principais causas da ejaculação precoce é a masturbação contumaz. Então, o Rodrigo punheteiro está lá colocando a cara no vídeo, representando oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia de forma indevida. E isso é uma afronta, e agora todo mundo está sabendo que ele é um hipnólogo, punheteiro, e está ali com esse passado negro. Não estou falando da cor dele, estou falando de uma forma que vocês podem me entender, um rastro negro que ele deixa por onde passa. Aí ele vai falar que eu também deixo um rastro negro por onde passo. Ok, eu não vivo do dízimo. Eu não estou comendo dízimo, velho. Você sim. Você estava pegando o dinheiro do dízimo para fazer suas orgias, para ter uma ejaculação precoce nas pernas da Lislier e depois satisfazer, quem sabe, as suas amantes, que é coisa que aconteceu. Então, excesso de masturbação gera ejaculação precoce. Aí, ok, mais um detalhe para a gente finalizar esse vídeo. Eu estou dizendo isso. A igreja precisa... vem cá, faça um desafio. Desafio ao Rodrigo para que ele tenha dignidade e honra. Rodrigo, você quer ter dignidade? Mostrar um mínimo de dignidade? Então faça aquilo que os líderes dos países de primeiro mundo fazem. Quando as denúncias chegam e mostram os podres do passado, eles imediatamente eles renunciam ao cargo. Rodrigo, tenha dignidade. Bate lá na porta da TV Novo Tempo e fala, não quero mais apresentar programa, não quero mais colocar a minha cara representando uma instituição séria, que é a Igreja Adventista, com um passado tão negro quanto o seu. Tenha a hombridade, assim como o Nardi teve, de renunciar ao cargo. Vai lá e fala, eu não quero mais. Vai ser professor lá na Unicamp, aonde quer que seja, alguém que te aceite. Mas você não tem caráter, nem moral, nem dignidade nenhuma, absolutamente nenhuma, para representar a Igreja Adventista, principalmente numa instituição como a TV Novo Tempo, uma TV institucional que representa a Igreja oficialmente no Brasil. Tenha a dignidade, ou você vai esperar ser caçado. Porque nós não vamos parar, as denúncias vão continuar. Rodrigo Pereira da Silva, o arqueólogo das trevas, o masturbador contumaz, o doutor adúltero, continua agindo e já anunciou a próxima vítima, com certeza uma branca, porque ele é um negro racista, não gosta de negras. Ok, mudando de assunto. Aí vieram me perguntar, você está falando da Casa Publicadora Brasileira? Como assim, falando da Casa Publicadora? Como se a Casa Publicadora fosse o quê? Algo acima do templo da igreja? Não. Quando eu estava na Casa Publicadora, nós até ríamos nos bastidores, chamando a Casa Publicadora Brasileira de Casa Fornicadora Brasileira. Por que Casa Fornicadora Brasileira? Porque ali sempre foi um antro de perdição, no sentido de que divórcios acontecem, prostituição acontece, pedofilia acontece, adultérios acontecem, ok? Vamos aos nomes? Tudo bem, vamos lá. Wilson Almeida
era amante da secretária do Lessa. E essa secretária do Lessa estava noiva do fotógrafo da Casa Publicadora Brasileira. Ela estava noiva, iria casar, mas o Wilson Almeida era amante da secretária do Lessa. E isso aconteceu e se tornou público, só não tinha internet para divulgar e trazer assim. O gerente-geral, o Getúlio, abusou de uma menina de 13 anos, que se não me engano era enteada ou filha. Esse Getúlio era gerente-geral do Parque Gráfico da Casa Publicadora Brasileira. O gerente-geral do Parque Gráfico da Casa Publicadora Brasileira era um pedófilo que abusava de uma criança de 13 anos, que, se não me falha a memória, era enteada dele ou filha dele. A Charlotte, esposa do Rubens Lessa, traiu o Rubens Lessa, mas esconderam isso para que não houvesse escândalo. Então, essas coisas sempre aconteceram lá. Quer ver uma outra coisa? Um fotógrafo da Casa Publicadora Brasileira ofereceu para uma jovem da Igreja Adventista, uma menina bonita, jovem, fazer fotografias dela e colocar nas revistas adventistas para ela ficar famosa como modelo. Em troca, queria levar a menina para a cama. Sabe o que aconteceu? Ela aceitou, ela topou, ela foi para a cama com o fotógrafo da CPB, a Casa Fornicadora Brasileira, e depois a imagem dela foi para as revistas, para ilustrar propagandas das revistas da Casa Publicadora. Depois houve a denúncia. Enfim, a Casa Publicadora sempre teve casos de fornicação, de adultério, de pedofilia. Só que eles abafam isso porque ela é a mãe do dinheiro da Igreja Adventista no Brasil. A Casa Publicadora é uma casa de dinheiro, é a casa da moeda da Igreja Adventista no Brasil. De onde sai o maior volume de dinheiro da igreja, é da publicadora. É uma casa de dinheiros, ok? Mas a corrupção está lá dentro o tempo inteiro. E o que eu estou falando tem fundamento e tem história e tem testemunhas. E assim vai. Depois eu falei que eu fui diretor do CAGE, o Colégio Adventista Jardim dos Estados, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E por todos os lugares onde eu passei, eu colecionei histórias de corrupção na igreja. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando por acaso. Essa corrupção, gente, é generalizada. Ela não é uma coisa esporádica do tipo o doutor Precoce, doutor Rodrigo Silva, o masturbador contumaz. Não, ela é generalizada. Por exemplo, a esposa de um pastor foi pega em Campo Grande fazendo sexo no porta-malas de um ônibus com o motorista do ônibus que estava levando os jovens para o acampamento de carnaval. Aí isso foi escondido. Muita gente ficou sabendo na igreja, mas abafaram na medida do possível. Também lá em Campo Grande, um empresário com cargo na igreja, por isso que eu estou falando de primeiro ancião, segundo ancião, tesoureiros, um empresário de sucesso em Campo Grande que tem alto cargo na igreja, ele se especializou em fazer sexo com meninas colportoras estudantes, no período de férias, para ajudar no estipêndio delas. A fragilidade delas e o sujeito galã, empresário, etc., ajudava e levava para a cama. Ancião da igreja, especialista em seduzir colportoras estudantes. E isso acontece em vários campos. Uma mulher de um pastor traiu, lá também em Campo Grande, o pastor com vários irmãos da igreja. Um outro pastor casado se especializou, entre aspas, em assediar especialmente viúvas e mulheres divorciadas da igreja. Então tem de tudo, igual tem aqueles caras que gostam de fazer sexo no túmulo, outros gostam de animalismo, bestialismo, fazer sexo com animal. Aí tinha o pastor que gostava de procurar as viúvas e as mulheres divorciadas, pastor adventista. Isso é fato, está registrado e tem testemunhas. Outro caso que foi, que abafaram. Eu estou falando de duas filhas, as filhas do presidente da Sul Mato Grossense, estavam participando de orgias sexuais com pastores e obreiros da Igreja Adventista. E isso muita gente ficou sabendo, muita gente. Abafaram na medida do possível. Mas enfim, e assim vai indo. O Rodrigo Silva, quando eu estive na casa dele pela última vez, ele me disse: Marcelo, eu fui fazer uma semana de oração no IACS.
Eu fui fazer uma semana de oração no IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, pioneiro, onde a igreja nasceu no Brasil, os pioneiros do Brasil. Ok, eu estive lá no IACS também algumas vezes. E aí ele disse, fui fazer uma semana de oração no IACS e fiquei impressionado. Impressionado porque eu prego à noite e falo que vou atender os alunos durante o dia, à tarde. Eu marquei um horário, quem quisesse conversar, pedir oração, eu iria atender esses alunos. Eu estou impressionado com a quantidade exorbitante. Ele falou isso, assustado com o número de homossexualismo, com o número de casos de homossexualismo no internato do IACS. E aí ele disse, olha, uma menina, por exemplo, ela está num quarto com mais 3 ou 4, se não me engano. E quando ela chegou, as meninas passaram a mão nela e tal, e tiraram a roupa e começaram a fazer aquele sexo entre 4 mulheres, acho que 4 mulheres. Fazendo sexo todos os dias e sexo grupal entre mulheres. E ela é filha de pastor. E ok, estava tudo bem. Aí agora, nessa semana de oração, ela disse, já estava no final da semana de oração, ela procurou o Rodrigo e falou assim, agora, pastor, nessa semana de oração eu me arrependi, só que eu fui falar com as meninas que eu não quero mais participar disso, e elas não deixam, elas continuam, falaram que eu não posso parar. Meu pai não pode saber porque eu sou filha de pastor, sabe? Então, e outros, muitos casos, vários. Ele falou assim, Marcelo, o que eu mais recebi de alunos me procurando do internato, à tarde, naqueles momentos, né, de oração, etc., pedidos, foi gente citando casos de homossexualismo nos internatos adventistas, ali no caso do IACS. Então, gente, a coisa tá feia, tá muito pior do que eu estou falando, muito pior do que eu estou falando, e por isso nós precisamos falar, porque não para de piorar. Não para de ficar pior, cada vez pior. E aí a gente vai fazer o quê? Ficar calado? Com os braços cruzados, sem fazer nada? Tem muitos nomes para trazer, tem muitas denúncias que ainda serão feitas, muitos vídeos que vamos gravar, muitos artigos que vamos publicar. E eu convoco a todos os adventistas do Brasil, para que possamos... Não é para você ficar contra a igreja, não, irmão. Porque tem uns que ficam tão puritanos, não, a menina dos olhos de Deus, etc. Mas ela está sendo destruída por dentro, velho. A gente precisa, pelo menos, divulgar a informação. Repasse o link desse vídeo. Repasse o link desse vídeo para as pessoas da sua igreja. Apenas para que tenhamos isso em mente. Ok, a igreja está corrompida. A gente já sabia porque é cumprimento de profecia, é Laodiceia, é morna. O amor se esfriaria de quase todos. Para esfriar teria que estar quente, ok? Nada vai esfriar se antes não tivesse quente. E o amor, aí a gente fica com aquele conceito. Ah, o amor vem de Deus? Sim. Então essas pessoas são de Deus porque estão aquecidas pelo amor de Deus. Ok, tá, pega o raciocínio. Ah, mas se esfriou é porque se afastaram de Deus. Claro, o raciocínio é esse. Essas pessoas estão longe de Deus. E aí nós vamos fazer o quê? Cruzar os braços e não fazer nada? Não. Não somos covardes. Não vamos parar, não vamos calar. Se você não tem coragem de denunciar, compartilhe o link com as outras pessoas, com as pessoas da sua rede de contatos. Vamos divulgar, na medida do possível, para o máximo de pessoas que pudermos, que conseguimos alcançar, apenas para que sejamos protegidos pela via da informação. Não queremos denegrir a imagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Estamos apenas denunciando a corrupção aberta e velada dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, onde impera a lei do silêncio. Eles falam assim, se você falar da igreja, você vai se ver com Deus. Se você falar da igreja, está mexendo no ungido do Senhor, que são os pastores. Olha que estratégia satânica de proteção da corrupção. Imagina, a Lava Jato, está todo mundo elogiando a Lava Jato. E o que é a Lava Jato? A Lava Jato é alguém denunciando, delatando os líderes corruptos, para que eles sejam punidos. E a gente vai fazer o quê? Se a gente aplaude ali, por que a gente não aplaude de cá? Por que daqui a gente tem que atacar a pedra? Porque Moisés, quando ele matou aquele egípcio, em vez de ele ser aplaudido de alguma forma pelos próprios judeus, olha, está começando a nossa libertação. O que eles fizeram? Eles acusaram Moisés, e Moisés teve que fugir para o deserto. E depois voltou para a libertação. Mas enfim, estamos lançando uma voz agora de desabafo, dizendo basta, não aguentamos mais a corrupção aberta e velada na Igreja Adventista.
Estamos apenas dizendo isso. Não queremos mais a corrupção. Queremos uma igreja saudável. Queremos uma igreja que preze pelos princípios e valores e onde não há o desequilíbrio do julgamento, como foi no caso do Rodrigo Silva e do evangelista. Ok, esse aqui vai ser eliminado da igreja por uma questiúncula, digamos assim. Já esse outro, o doutor precoce, o doutor adúltero, o arqueólogo das trevas, o masturbador contumaz, o punheteiro Rodrigo Silva, esse vai ficar porque ele tem um PhD, tem um pós-PhD, ele sabe de uns podres nossos também, enfim, mas não tem caráter, não tem moral para representar uma instituição tão séria quanto a Igreja Adventista. Então a nossa voz não vai ser calada. Não vai ser calada. Multipliquem esses vídeos. Teve um irmão que me pediu autorização, eu já vou fazer essa autorização agora. Teve um sujeito aí da igreja dizendo que é meu irmão, etc., pedindo autorização para compartilhar o e-mail bomba e compartilhar os vídeos. Está dada a autorização. Podem multiplicar os meus vídeos e tudo que eu escrevi e que eu falei. Podem multiplicar à vontade. Podem espalhar como folhas de outono, está autorizado. Não há direitos autorais, não há reivindicação de nada. Espalhem a notícia que dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia há um sentimento de revolta com esses julgamentos, duas balanças, dois pesos, duas medidas, e com esse tripé que funciona na liderança. Eles sabem da impunidade, por isso que eles prevalecem e permanecem. Nada vai acontecer, vai terminar em pizza. Não vai. Segunda perna do tripé, eles acreditam na lei do silêncio que eles impõem, mas essa lei do silêncio está acabando. Nós temos coragem, temos a internet. Terceira, eles acreditam que os irmãos são medrosos medo e... Qual foi o termo que eu usei? Medo... Me fugiu a palavra. Mas enfim, covardia. Medo e covardia. Que os irmãos são medrosos e covardes. Não somos medrosos, também ou tampouco somos covardes. Nós estamos aqui para falar apenas a verdade, só a verdade, nada mais do que a verdade. Ela dói? Ok, dói. Incomoda? Incomoda. Mas ela é necessária. Ela é necessária. É mais ou menos como aquela cirurgia. Dói, mas é necessária. Então, eu convoco a todos para que possamos espalhar o link desse vídeo, espalhar os e-mails que eu tenho mandado, os artigos que eu vou publicar e outras vozes que estão aparecendo, para que possamos fazer desta igreja uma igreja mais digna, sem esses crápulas corruptos que agem nos moldes dos políticos corruptos. Essa é a igreja com a qual sonhamos, e é por ela que estamos fazendo o que estamos fazendo.